estejam todas e todos muito bem. No encontro de teatro de hoje, vamos conversar um pouco sobre o que é o pensamento crítico e reflexivo. Na aula passada, nós falamos sobre o teatro invisível, o surgimento dele com Augusto Boal, com o Teatro do Oprimido, e essa ressalta, ou seja, esse destaque que se dá na prática, nesse tipo de método, da construção do pensamento crítico, reflexivo e político também. Um pensamento que tem uma necessidade social ali, pois vivemos em sociedade. Vamos discutir quais são as nossas questões, os nossos conflitos e as nossas necessidades. Tá ok? Então, galerinha, Paulo Freire provavelmente seja um nome que vocês já ouviram e por mim também já foi citado. Ele foi e é até hoje um grande educador brasileiro. Ele já morreu, mas a ideia, os princípios dele e também todo o trabalho que ele fez em prol da educação, ela é muito importante para nós, enquanto nação e também enquanto produtores culturais. Uma outra questão o Paulo Freire, ele entendia que a função da educação era uma libertação, a libertação dos oprimidos, a conscientização. Então, ele entendia a educação como um meio de nos tirar da alienação e nos colocar no papel da participação democrática. Ou seja, é importante que você tenha consciência do que você é e onde você está no mundo, e a partir disso começar a transformar o mundo, interagindo de forma consciente. Uma outra coisa interessante que ele falava e que ele muito apontava a leitura do mundo e a leitura da palavra. Ou seja, todos temos algum tipo de conhecimento, todos produzimos conhecimentos, mas como lapidamos esse conhecimento? Como, por exemplo, como observamos e pensando na era tecnológica, virtual em que vivemos, como eu lido com uma informação? A gente vê a quantidade de fake news que tem aí. Então, como eu vou saber se algo realmente é verdade ou não? Como que eu vou selecionar essas informações? Como eu vou averiguar? Então, isso faz parte do pensamento crítico reflexivo, que não basta uma informação, mas é necessário uma formação lógica para que eu também não caia em armadilhas e possa ser facilmente manipulada. Então, galera, o pensamento crítico ele tem uma relação com o exame, ou seja, eu vou analisar a coisa em suas partes e eu vou criar um julgamento, eu vou me posicionar perante isso. Para exemplificar para vocês o que é esse pensamento e como construímos essa lógica, eu vou fazer a leitura de uma fábula e aí durante a leitura e após a leitura vamos elaborar alguns questionamentos que são importantes. Mas isso para qualquer situação da nova sabedoria em sociedade ou em qualquer trabalho que formos fazer, que buscamos esse pensamento mais sólido, sabe? Um pensamento que ele vem por etapas, um pensamento que confronta, um pensamento que questiona as coisas, que também está relacionado ao pensamento filosófico, ou seja, eu vejo uma situação, não é apenas dizer o que é, mas por que, como, quando, entende?
para que também não cometamos injustiças ou sejamos facilmente induzidos a fazer coisas que na verdade a gente não tem muita ciência do que seja por inteiro. Então, galerinha, o corvo que quis imitar a águia é o nome da fábula que eu vou compartilhar com vocês e a gente vai elaborar algumas questões, algumas buscas de pensamento crítico a partir disso. O corvo que quis imitar a águia. Pousado no galho de uma árvore, o corvo admirou-se ao ver a águia pegar um cordeiro com as garras e erguê-lo com facilidade do chão. A águia levou o cordeiro para o seu ninho nas montanhas, batendo as asas como se não levasse nenhum peso. O corvo ficou com inveja do poder da águia e quis imitá-la. Embora fosse menor em tamanho, o corvo tinha uma fome voraz. Além disso, um cordeiro seria um prato delicioso para ele. Não demorou muito e o corvo se aproximou dos cordeiros que pastavam tranquilamente. Então, primeiro, eu gostaria de perguntar para vocês se existe alguma palavra que eu disse aqui que vocês não conhecem. Isso é algo muito importante. Sempre quando a gente for ler algo ou ouvir algo, se nós não conhecemos algumas das palavras, vamos no dicionário, é importante eu saber, porque se eu não reconheço a palavra, como que eu vou entender? Então, assim, uma palavra que não é muito comum no nosso dia a dia é o voraz, que significa muito. Então, quando eu digo uma fome voraz, é uma fome muito grande. Aí, uma outra questão. O que vocês acham que vai acontecer? Então, primeiro nós observamos alguns fatos que foram apresentados, que é o corvo viu a águia executando o seu trabalho diário de caça, sentiu inveja e desejou fazer o mesmo, ter o mesmo. Enfim, o texto diz que o corvo foi imitá-la. Aí, antes de chegar nas páginas, nas próximas páginas, eu pergunto para vocês, em um pensamento hipotético, que é quando a gente imagina o que pode ser, segundo as informações que vocês já tiveram no início da leitura, vocês acham que o corvo vai conseguir imitar a águia ou não? E por quê? Pensem isso e respondam isso para si mesmos, ou se tiver uma outra pessoa acompanhando a aula com vocês, discuta com a outra pessoa sobre isso. Com os olhos atentos, imitando a águia, o corvo escolheu dentre eles um cordeiro bem gordinho, imaginando o banquete que faria dali a pouco. Não esperou muito e voou baixo, indo na direção da vítima escolhida. Antes de agarrá-lo, o corvo disse: "Você é um cordeiro magnífico, gordo e bonito. Será uma ótima refeição." Dizendo essas palavras, lançou-se sobre o pobre animal, que começou a berrar desesperadamente. Mas o cordeiro quis imitar a águia, levantando do chão. Mas o corvo quis imitar a águia, levantando o cordeiro do chão, sem pensar que poderia ter dificuldades para isso. Por exemplo, o corvo não imaginava que o cordeiro fosse tão pesado. Com certeza, a águia tinha mais força e garras maiores para erguê-lo. E também as patas do cordeiro eram mais curtas e finas. Por isso, devido à lã espessa e enrolada, o cordeiro não pôde ser agarrado. Continuando. Mas além de o corvo não poder erguê-lo do chão, ainda ficou preso na lã.
o cordeiro, assustado, berrou mais alto ainda. O pastor veio socorrer o cordeiro e ficou surpreso ao ver o corvo enroscado na lama. Retirou o corvo e o prendeu em uma gaiola. O pastor levou o corvo para que seus filhos brincassem com ele e ficou preso durante muito tempo. Assim, o corvo teve tempo para meditar sobre as consequências de querer imitar outros animais sem ter as mesmas condições que eles. E fim da história. Vamos pensar mais um pouco então agora. Primeiro, tem uma abordagem que eu sempre gosto de fazer nas fábulas, que é o quê? Após lê-las, o que nós podemos aprender com elas? Quais ensinamentos eu posso tirar delas? Considerando que as fábulas são narrativas em que a maioria dos personagens são animais com características humanas e elas sempre trazem conflitos de caráter social. Então, antes de continuar a levantar mais questionamentos para exercitar o nosso pensamento crítico, a nossa capacidade de julgamento, de reflexão, eu quero que vocês pensem o que eu pude aprender com essa história. E vamos finalizar a aula de hoje e na próxima aula continuaremos questionando, levantando questionamentos sobre essa mesma fábula, ok? E discutiremos mais um pouco uma outra fábula que eu também apresentarei na próxima aula. Muito obrigada, galera. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, deixem seus comentários e até a próxima. Tchau, tchau.